Não estamos vendo uma paz no Oriente Médio. O que estamos vendo é uma pausa desconfortável, frágil, cheia de condições, de mensagens cruzadas e de muita desconfiança. E essa é a chave de tudo o que está acontecendo agora, do que aconteceu nas últimas horas. Saudações, eu sou Ariê e vamos direto ao ponto porque há muita confusão sobre o que está acontecendo com o cessar-fogo com o Irã, o novo cessar-fogo, entre o Líbano e a reabertura do Estreito de Hormuz. À primeira vista, parece que tudo está se acalmando, que Trump conseguiu uma grande vitória diplomática e que a região está entrando em uma nova fase. Mas quando a gente olha os detalhes, a realidade é bem mais complicada. A primeira coisa que precisamos entender é que, nessas últimas 48 horas, Washington tentou conectar várias frentes ao mesmo tempo. Por um lado, manter viva a trégua com o Irã, por outro, frear os combates. Ao mesmo tempo, dar um sinal ao mundo de que a crise do petróleo e do transporte marítimo em Hormuz começa a perder intensidade. O problema é que essas três coisas não avançam no mesmo ritmo, não têm o mesmo nível de solidez. Vamos começar pelo Líbano, porque aqui está uma das notícias mais importantes. Israel e o Líbano entraram em um cessar-fogo de 10 dias, como foi anunciado ontem, que começou exatamente à meia-noite entre 16 e 17 de abril. Esse acordo foi impulsionado diretamente pelos Estados Unidos, após conversas de Donald Trump com Netanyahu e com o presidente libanês, Joseph Aoun. O objetivo declarado foi reduzir a tensão na fronteira norte e abrir espaço para negociações mais amplas. É preciso ir com calma e ler as letras miúdas para entender o que isso significa na prática. Por sua vez, Israel se comprometeu a não lançar operações ofensivas no Líbano durante esses 10 dias, mas Israel não abriu mão do seu direito de agir em legítima defesa. Isso significa que, se detectar uma ameaça iminente, um lançamento, uma infiltração ou uma preparação operacional do Hezbollah, Israel mantém margem para atacar. Além disso, Netanyahu declarou que as forças israelenses não vão se retirar por enquanto do sul do Líbano e que continuará existindo uma faixa dentro do território libanês. Esse ponto é crucial, porque demonstra que não estamos diante de uma retirada israelense nem de um fechamento real da frente, mas sim de uma suspensão parcial das hostilidades. E aqui está o grande vazio do acordo. Esse bendito acordo não obriga explicitamente ao desarmamento do Hezbollah. Repito isso porque provavelmente é o ponto mais importante de toda essa análise. Não está sendo exigido de forma clara o desmantelamento do Hezbollah. O que está estabelecido é que o governo libanês, com apoio internacional, deve tomar medidas para impedir ataques, e que as forças oficiais do Estado libanês devem ser as únicas responsáveis pela defesa de sua soberania. Mas uma coisa é escrever isso no papel e outra bem diferente é tornar isso realidade. No sul do Líbano, onde durante anos o Hezbollah constrói infraestrutura, túneis, depósitos e centenas de... Foi o Hezbollah o primeiro. Por isso, aqui em Israel, muita gente não recebeu essa notícia com alívio, mas sim com incômodo. No norte de Israel, houve prefeitos e líderes locais que disseram abertamente que suas comunidades se sentem traídas mais uma vez. A oposição também atacou o governo, dizendo que mais uma vez se chegou a um cessar-fogo sem transformar a superioridade militar em um resultado político estável. E além da política, o sentimento que se repete é este: se o Hezbollah não ficar realmente desarmado, então a ameaça não desapareceu, apenas ficou congelada. Na verdade, em Israel há um clima muito cético em relação a todo esse capítulo. Pesquisas publicadas hoje mostram que grande parte do público recebeu o cessar-fogo com o Irã, com emoções como desesperança, confusão e até raiva. E sobre o Líbano, a sensação de muitos é de que a guerra foi interrompida, mas o problema de fundo não foi resolvido. Antes de começar, quero contar a história deste frasco que me surpreendeu e acho que vocês também deveriam conhecer. Este frasco guarda uma história inacreditável que era desconhecida até agora. Dentro dele, a terra do Monte do Templo, em Jerusalém, resgatada por arqueólogos depois que milhares de anos de história foram descartados como entulho. É a nossa oportunidade de impedir que a história desapareça.
Comece o novo ano com uma conexão pessoal com Jerusalém. Clique no link na bio ou escaneie o código para aproveitar uma oferta especial. Inclusive, o próprio exército israelense afirmou que permanece em alerta máxima e pronto para voltar a combater no Irã e no Líbano, se essas tréguas colapsarem ou expirarem sem prorrogação. Isso já nos diz muito. Quando o exército fala de tréguas frágeis e temporárias, é porque ninguém está comprando o discurso de que isso já acabou. E para que fique mais claro, o que aconteceu no terreno também não foi exatamente um retrato de paz. Horas antes de a trégua entrar em vigor, houve foguetes do Hezbollah lançados contra Israel, e este respondeu com diferentes ataques durante todo o dia e parte da noite. À noite, exatamente até o último momento em que o acordo entrou em vigor. E hoje, o FBI informou sobre um incidente no sul do Líbano, onde uma munição lançada contra uma estrutura suspeita caiu por engano perto das forças israelenses em terra, sem deixar feridos. Ou seja, mesmo dentro do contexto do cessar-fogo, a região continua extremamente tensa. Basta um erro humano, um cálculo errado ou uma provocação para que tudo volte a se acender. Certo, agora vamos passar para o Estreito de Hormuz, porque aqui também há muita propaganda e confusão. O Irã anunciou que o estreito ficará aberto ao tráfego comercial durante esse período de trégua. Isso foi recebido pelos mercados como uma ótima notícia, e por isso os preços do petróleo despencaram fortemente hoje, sexta-feira. A Reuters reportou uma queda de cerca de 13%, o que é um sinal claro de que o mercado comprou, pelo menos por enquanto, a ideia de uma desescalada. Mas é preciso dizer com clareza, Hormuz não voltou à plena normalidade. O Irã disse que os navios comerciais podem passar sim, mas sob certas condições. Devem usar rotas que o Irã considere seguras, devem coordenar a passagem com a autoridade marítima iraniana e com a guarda revolucionária. E os navios militares continuam excluídos, ou seja, o estreito está aberto, mas aberto sob o controle iraniano. E isso muda muito as coisas, porque não estamos falando de livre navegação plena, mas sim de uma abertura parcial, vigiada e politicamente condicionada. Além disso, há outro ponto importante. Trump está apresentando essa situação como uma grande vitória pessoal. Ele disse que Irã, com a ajuda dos Estados Unidos, está retirando as minas marítimas do Estreito de Hormuz. Ele também afirmou que o Irã teria aceitado não voltar a fechar o estreito. E fez críticas muito duras à OTAN, dizendo que eles se ofereceram para ajudar quando já não era mais necessário e que foram inúteis quando realmente eram necessários. Também agradeceu publicamente a Arábia Saudita, Emirados, Catar e Paquistão pelo papel em todo esse processo. Trump está tentando narrar a história como se Washington tivesse obrigado todos a agir e tivesse resolvido a crise com autoridade. Isso é o que está no papel. Esse é o discurso que está sendo apresentado agora. E aqui há outro ponto delicado. Embora o Irã tenha reaberto Hormuz para o tráfego comercial, os Estados Unidos mantiene el bloqueo naval. Mantiveram a questão iraniana em uma estratégia mais ampla. A tensão estratégica continua viva. Uma parte do problema foi aliviada, mas a arquitetura de pressão não foi desmontada. Em outras palavras, o mundo respira um pouco melhor, mas o Irã continua sob enorme pressão. Se as negociações travarem, Hormuz pode voltar a se tornar uma carta da OTAN, uma ameaça. Certo? Todo esto entonces nos lleva directamente na frente iraniana. Trump está dizendo coisas muito sérias. Afirma que o Irã teria aceitado parar de enriquecer urânio, ou pelo menos que estaria disposto a entregar seu urânio enriquecido dentro de um acordo. Até mesmo a Reuters publicou hoje que Trump disse que os Estados Unidos recuperariam esse urânio em cooperação com o próprio Irã, mas do lado iraniano a resposta foi muito mais fria, e vários funcionários negaram que já exista um acordo desse tipo. Então, o mais responsável aqui é dizer que não há uma confirmação sólida e compartilhada de que a questão nuclear esteja resolvida. O que existe são negociações ativas, mensagens públicas muito otimistas, pelo menos de Washington, e muita cautela do lado iraniano. E isso muda muito a leitura de todo o conjunto. Porque se ainda não há um acordo firme sobre o urânio,
sobre o enriquecimento e sobre as garantias futuras, então a trégua com o Irã continua sendo politicamente reversível. E se essa trégua for revertida, a frente libanesa também volta automaticamente a entrar em uma zona de risco. Esta é a razão pela qual muitas vozes em Israel veem o cessar-fogo no Líbano não como uma decisão autônoma sobre o Hezbollah, mas como uma peça dentro de uma negociação maior. De Conteran, isso aqui, bem, gera muito benefício. E aqui está a chave que muita gente não está explicando direito. A trégua no Líbano pode estar diminuindo o volume dos disparos, mas não está necessariamente resolvendo o problema estratégico de Israel no norte. Me refiero a su frontera. Porque com o país do Líbano continua existindo, continua armado, continua integrado ao tecido social do sul do Líbano e, além disso, Israel continua dentro do território libanês. Essa combinação é simplesmente explosiva. Basta uma única faísca para que a guerra volte. Um foguete, uma infiltração, uma má interpretação ou uma pressão iraniana sobre o Hezbollah, e tudo isso pode se romper muito rápido. Agora, também há sinais de que a região, pelo menos por algumas horas, está tentando voltar a respirar. Aqui em Israel, já se sente essa tentativa de normalidade. Hoje foi informado que vários locais no norte serão reabertos para visitantes, enquanto outros ainda permanecem fechados. É uma notícia pequena, mas simbólica, porque quando parques, estradas e espaços do norte são reabertos, o que está sendo dito nas entrelinhas é que o país quer retomar um pouco da vida normal. O detalhe é que uma coisa é reabrir alguns lugares e outra bem diferente é as pessoas sentirem que o perigo desapareceu. E por enquanto, essa sensação de segurança ainda não está muito presente. As pessoas tentam voltar à rotina, claro, mas com a ideia muito presente de que isso pode voltar a explodir a qualquer momento. Então, o que realmente se concluiu dessas últimas 48 horas? Primeiro, que Washington conseguiu conter, pelo menos momentaneamente, duas frentes ao mesmo tempo, o libanês e o marítimo. Segundo, que Trump está tentando vender isso como uma vitória diplomática completa, se apresentando como o homem que abriu Hormuz, Obligó a la tregua en el Líbano. E trouxe para mais perto um acordo nuclear com o Irã. Dito dessa forma, essa é a realidade. Terceiro, que no terreno a situação continua cheia de lacunas, porque o Hezbollah não foi desarmado, Israel não se retirou do sul do Líbano, os Estados Unidos continuam pressionando o Irã e a questão nuclear segue sem uma solução definitiva. E por isso, a grande pergunta não é se hoje há menos combates do que ontem. A pergunta é se isso pode se sustentar. Minha leitura, vendo o que está sendo dito aqui em Israel, vendo a postura do exército e vendo as brechas do acordo, é que o panorama continua simplesmente instável. Sim, é possível que essa pausa dure mais alguns dias, claro, talvez um par de semanas. É até possível que ela seja estendida, mas também é perfeitamente possível que fracasse, porque as causas profundas do conflito não desapareceram, apenas foram adiadas. A realidade é que o futuro do cessar-fogo depende de três coisas: se o Hezbollah realmente aceitar ficar quieto, mesmo sem ter sido desarmado; se Israel decidir tolerar certas ambiguidades por mais alguns dias sem voltar a atacar com força; e se as conversas com o Irã resultarem em algo concreto e não apenas em anúncios políticos. Se uma dessas três pernas falhar, a mesa simplesmente começa a balançar. A trégua começa a ficar instável. Se duas falharem, a mesa simplesmente cai, ou seja, voltamos à guerra. E aqui em Israel, essa suspeita está muito presente. Muita gente sente que isso não é o fim de nada, mas apenas um intervalo, como uma pausa que ninguém consegue entender. Um intervalo útil, talvez necessário, talvez inevitável, mas ainda assim um intervalo. E a pergunta que fica no ar é muito simples. Estamos vendo o começo de uma desescalada real, ou isso é apenas uma pausa antes do próximo confronto? Essa resposta ainda ninguém tem, mas se algo ficou claro nessas últimas horas, é que o Oriente Médio não saiu da tempestade, apenas entrou em uma zona de calma muito frágil. É importante que você se inscreva no canal, ative o sininho para saber quando eu postar um novo vídeo e não saia sem deixar seu like. Até a próxima!